Olá, tudo bem com você? Nós estamos, meditando na palavra de Deus em ordem cronológica. Estamos em Apocalipse. Vamos dar continuidade ao capítulo 19, a partir do versículo 7 até o 10, Vamos meditar nessas palavras importantes e refletir elas sobre a nossa vida. Bom, se você gosta desse conteúdo, você vai nos ajudar dando o seu gosto para que outras pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. E partilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá essa oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra e de receber o Teu ensinamento. Eu entrego essa meditação nas Tuas mãos, agradeço, Senhor, por ela e peço, meu Deus, transmita a nós força, vida, Teu poder, que assim seja. Amém. Apocalipse 19, versículo 7, ele diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Veja que maravilha, Ele está então falando que chegou a hora do casamento. Hoje nós somos a noiva do Senhor Jesus, que aguardamos o noivo. Ele não veio ainda, mas ele vai vir, nós temos que estar prontos. No 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Primeiro comentário, que vai do 7 ao 9, diz: as bodas do Cordeiro significam a união do noivo celestial, o Senhor Jesus, com a noiva, a igreja glorificada. Ela se apresenta diante do noivo vestida de branco, simbolizando a sua dignidade e a sua pureza, pois foi lavada no sangue do Cordeiro. Se não fosse assim, o noivo jamais viria ao seu encontro para desposá-la. As aparências podem enganar os homens, mas não a Deus. A igreja precisa ser pura, santa, imaculada, e isso só é possível se ela viver a sua fé. O sacrifício do Senhor Jesus nos faz justos diante de Deus Pai. Ele mesmo se incumbiu de nos cobrir com uma vestimenta real, de linho finíssimo, resplandecente e puro, para este grande dia. Então, essa é as bodas que nós aguardamos tão ansiosamente, as bodas do Cordeiro. Agora, vamos ler o comentário do versículo 10, porque o apóstolo se lançou aos pés de um anjo, e o anjo falou assim: não faças isso, adore a Deus, porque o ato de nós nos ajoelharmos é um ato de adoração a Deus, Então, ele diz, o bispo, assim: e eu lancei-me a seus pés. Quando João recebeu esta revelação gloriosa das bodas do Cordeiro, ele se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo, mas este imediatamente o impediu e o admoestou, dizendo: não faças tal. Ora, se o anjo, um ser puro, santo e perfeito, que assiste continuamente diante de Deus, censurou o apóstolo João por tentar adorá-lo, imagino que ele diria àqueles que ensinam a base de imposição, o culto ou a veneração a ídolos inanimados. Qualquer tipo de adoração que não seja para Deus é diabólica. O anjo deixou claro para João que ele estava ali para prestar assistência a ele e aos seus companheiros, a fim de que pudessem dar testemunho de Jesus e não para ser adorado. Por isso que nós temos que pegar a nossa fé e centralizá-la toda em Jesus. Por exemplo, eu também fui católico durante boa parte da minha vida, da minha adolescência, e eu tinha minha fé fragmentada, Eu tinha fé na Virgem Maria, eu tinha fé em Santo Antônio, eu tinha fé em São Jorge, eu tinha fé na Iemanjá,
eu tinha fé, por exemplo, também no padre, na minha mãe, eu tinha fé no bruxo que nós frequentávamos. Então, a minha fé, ela estava toda distribuída, e tinha fé em Jesus, tinha fé em Deus, mas o que chegava para Deus em fé? Tão pequena, né? Tão pouca. Então, eu tive que pegar toda a minha fé que estava diluída, né, para várias pessoas e santos, e eu tive que colocar toda em Jesus. Quando eu fiz isso, então eu fui liberto de todo mal. Ele pôde então me encher com o Espírito dele, me deu poder, e hoje eu estou aqui para ajudar você. Então eu quero que você tenha o que eu tenho. Eu quero que você viva o que eu vivo com Deus. É essa comunhão. É isso que você deve desejar todos os dias. Então, vamos lá. O casamento do Cordeiro é a conclusão da união do noivo celestial com a igreja noiva então glorificada. O matrimônio terreno é somente uma fraca sombra do casamento do Cordeiro. Precisamos ver o casamento do Cordeiro representado nos costumes do casamento oriental, que consiste em 3 etapas. A primeira etapa do casamento naquela época era o seguinte: o noivado, que é um dos atos de compromisso legal. No sentido bíblico, noivado é quando uma pessoa aceita Jesus, através disso, como membro individual, ela é acrescentada à igreja de Cristo, que é a sua igreja noiva. Então, o batismo nas águas dá essa oficialização do novo batizado. O noivo, a segunda etapa, né? O noivo vem buscar a sua noiva. O Senhor vem para arrebatar a igreja noiva. E nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Também lemos em 1 Coríntios 15, 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então o Senhor, ele vai aparecer repentinamente. Se estivermos vivos, logo depois dos mortos, seremos nós também arrebatados. Então, depois, nós, os que vivermos e restarmos, seremos transformados. Então, seremos arrebatados para junto dele nas nuvens, juntamente com os que adormeceram anteriormente. Maravilha, né? Nós receberemos um novo corpo, porque somos alma. A terceira etapa é o casamento, o banquete do casamento. Uma noiva espera o dia do seu casamento e quando será unida ao noivo, assim também a igreja de Jesus. O casamento do Cordeiro ocorrerá no contexto da segunda vinda do Senhor, isto é, quando ele vier para estabelecer o seu reino de 1000 anos, o seu reinado. A noiva, a esposa do Cordeiro, está em marcante contraste com a prostituta do capítulo 17. A noiva do Cordeiro, porém, deve também ser distinguida de Israel, a esposa infiel do Senhor Jesus na história. Isso será restaurado no milênio. Esses são os mistérios maravilhosos. Maravilhoso, né? E que maravilha saber que hoje nós somos a noiva e que temos andar de branco, né? Esse branco é a pureza, a santidade. E nós só conseguimos andar assim se o Senhor Jesus nos lavar com o seu sangue. Então, para nós, a expressão noiva do Cordeiro ou casamento do Cordeiro são mais ou menos comuns para João. Elas eram completamente novas. A sua noiva já se aprontou, nós vimos no versículo 7b. Isso é essencial, pois é impossível para Jesus Cristo tomar posse do seu reino, ou seja, assumir o domínio, antes que sua igreja noiva, sua esposa, esteja preparada. Então,
esse momento, esse período que nós ainda estamos aqui na terra e sofremos tantas perseguições, injúrias, injustiças, na verdade estamos sendo preparados para esse dia, né? O noivo celestial quer a união com a sua noiva na glória, mas isso exige sua prontidão. Vamos conferir João 17, 22. Porque essa é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Se você quiser, tire um dia para você ler esse capítulo 17. É a oração que o Senhor Jesus fez por nós hoje. Então, se você quer a oração de um pastor, eu dou exclusividade à oração de Jesus que já está feita. Então, quando o juízo sobre a Babilônia tiver sido executado, imediatamente em seguida, quase ao mesmo tempo, acontecerá a revelação da glória do Cordeiro, da igreja noiva. Então, certamente, João 17, 22, 24 também se refere ao nosso presente. Então, no versículo 8, vamos relembrar. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, aqui devemos distinguir, né? Na Escritura, um vestido é um símbolo de justiça. No mau sentido ético, trata-se de um símbolo de justiça própria. Por isso que em Isaías nós lemos o seguinte: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Está em Isaías 64, 6. Então, quer dizer, enquanto nós não nos vestimos do novo, continuamos vestidos de trapo. Forte, né? Então, eu tenho que estar sempre avaliando como é que estão minhas vestes diante de Deus, né? Por isso que nós temos que estar preocupados não com o que os outros pensam ao nosso respeito, mas o que Deus está pensando de nós. Em Filipenses 3 ao 6, diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo o melhor que um homem religioso e de boa moral podia fazer sobre a lei, né? No bom sentido ético, o vestido representa o cuidado básico do Senhor pela sua redenção, que acontece pela graça da parte dele e com base na fé em Jesus Cristo da nossa parte. Então, a circuncisão de coração, né, que Paulo sempre está tratando nas epístolas, falando principalmente aos judeus, é que eles deveriam, então, ter o cuidado com o que estava dentro. Jesus falou sobre isso para os fariseus, né? Do que adianta o copo estar limpo por fora, mas está sujo por dentro. Isaías já viu isso. Lá em 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Portanto, todos que aceitam Jesus recebem essas vestes. Elas não são visíveis ao olho humano, mas são visíveis para o mal e para Deus que nos vê, que nos vestiu. O vestido de linho fino são os atos justos dos santos. Então, no grego, de kaioma, né? Não sei se a expressão se fala assim. Esse vestido consiste, portanto, de atos de piedade, bondade, que o Espírito Santo produz quando a fé julga a carne e se entrega a Deus, quando o homem se reveste de Jesus Cristo. Então, as nossas atitudes de justiça representam, então, essa veste, né? Essas são as boas obras para as quais fomos criados em Cristo Jesus. Vamos conferir Efésios 2:10?
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, os crentes, devem enfeitar-se com essas obras aqui na terra para honrar o nome de Cristo. Muitas passagens do Novo Testamento falam disso, Então, o bom caráter, o bom perfume, o bom testemunho seu como cristão no seu trabalho, na sua escola, em casa, para os seus vizinhos. Então, nós temos como expressar essas boas obras e mostrar essas vestes por elas. João agora vê como a noiva recebe o seu maravilhoso vestido nupcial, Então ele fala no versículo 8, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. A noiva é uma figura sacerdotal em brilhantes vestes brancas, fundamentalmente diferente da terrível prostituta do capítulo anterior, vestida de púrpura e vermelho. O vestido nupcial consiste, portanto, dos atos justos dos santos, dos quais foi tecido pouco a pouco. Significa com isso que hoje você não vai vestir uma roupa vermelha, por exemplo, Você também não pode ser extremista a esse ponto. Penso assim. As boas obras são fruto da fé em Jesus Cristo. Se não existem boas obras, a fé é morta, pois é uma falsa doutrina afirmar que a pessoa é salva somente pela fé, sem obras. Então, as obras têm que ser manifestas. Então, as obras, elas acompanham aqueles que creem. E as boas obras, o amor ao próximo, devem expressar o que você experimentou com e através de Jesus. Assim é tecido o vestido nupcial. Somente pouco a pouco a noiva do Cordeiro passa a possuir esse precioso e belo vestido. Então, nós mostramos às pessoas o amor que temos por Cristo, quando nós obedecemos. Observemos bem, o linho não é dado a ela somente agora. Ela já está em posse dele, mas na hora do casamento é dada a ela vestir-se diante de toda a criação com o resplandecente fulgor do seu vestido nupcial, com a glória alcançada. Agora ela está sem mancha nem rugas. Que glória, Que maravilha! E é isso que eu luto para ter e para que outros possam também ter, mas eu não posso obrigar, só posso oferecer. Agora, por ocasião do aparecimento do noivo celestial, o Senhor Jesus Cristo, e da manifestação da sua graça, a santificação interior escondida, que até então já tinha se manifestado nos atos justos da vida, irrompe visivelmente em resplandecente glória diante do mundo todo. Por isso que o Senhor Jesus mesmo falou que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então, quem nasceu de Deus e tem o Espírito Santo, flui águas vivas de dentro dele. Agora, a pessoa que ela está mal, está podre, então do seu interior ela vai tirar essa podridão também. É um mau tesouro que Jesus falou. Muitas vezes a noiva esteve triste em várias provações, pois seu noivo ainda não tinha chegado. O próprio Senhor Jesus falou dessa tristeza antes do Gólgota, apresentando-se ao mesmo tempo como noivo. Ele disse o seguinte em Mateus 9,15. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. Vivemos esse dia em que o noivo está demorando para vir, mas nós sabemos que ele virá em breve. Então temos que nos manter prontos, preparados para que a vinda dele se dê na nossa vida. Então, quem são esses convidados do casamento? Nós entendemos o seguinte: trata-se de salvos que não pertencem à igreja de Jesus. Os crentes da antiga aliança, por exemplo, os 144 mil e a grande multidão que ninguém podia contar. Todos eles são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Então, aqueles que em vida, por exemplo, agora, nesse período, antes do arrebatamento, então eles morreram firmes, como noiva preparada, esperando o Cordeiro, ou fomos arrebatados e estávamos ali aguardando o Cordeiro, então somos essa noiva. Agora, aqueles que não se prepararam vão participar também da glória do Senhor Jesus, mas não serão a noiva.
Portanto, existem duas categorias de salvos: a noiva, a igreja, e os convidados para o casamento. É preciso distinguir isso claramente, nunca se deve misturar os versículos 7 e 9. Vamos ler os versículos 7 e 9, então. No versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Depois no 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui no versículo 7, fala da igreja noiva, do casamento do Cordeiro. No versículo 9, fala dos convidados para o casamento. Então assim, os convidados para o casamento não devem ser confundidos com a igreja anteriormente arrebatada, que se encontra vestida de linho fino. Você entendeu? Então há essa diferença. O que você tem que fazer? Lutar para ser a noiva. Se João se vestiu de tal maneira, impelido de adorar de joelhos aquele que falava, ele deve ter achado que se tratava do próprio Deus ou do Cordeiro, pois é absolutamente inimaginável que o João quisesse adorar uma criatura. Apesar disso, o anjo rejeita com grande seriedade a exaltação atribuída a ele e se descreve a João como servo como você e de todos os que mantêm o testemunho de Jesus. Ele deixa claro quem é o centro. Então, nós não devemos adorar a nada e ninguém, somente a ele. O servo é aquele que tem este testemunho, mandamento, mantendo com exata obediência e completa confiança. Que precioso os anjos são servos conosco, né? Então, nós vemos esse trabalho magnífico de Deus e o trabalho dos anjos nós podemos conferir em Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor aqueles que hão de herdar a salvação? Verdadeiros servos e servas do Senhor têm apenas um anseio. Sabe qual é? Exortar todos que encontram a adorar a Deus. Esse é meu esforço aqui agora, para que todos se voltem para Deus e tenham esse mesmo prazer. Será essa a sua filiação? Que você adora tudo que é possível neste mundo? Será que você ainda idolatra seu marido, sua esposa, seus filhos? Ou serão seus bens? Então, não se admire que então está tão escuro em sua vida. Adore o Senhor. E terminamos aqui, significa que quem realmente tem o testemunho de Jesus recebeu assim também o espírito da profecia bíblica. Exatamente o mesmo espírito que aqui capacita o anjo a transmitir a João, essa elevada revelação de Deus age em todo verdadeiro filho de Deus. Se você é um filho de Deus, ele testifica em você. Você não precisa provar nada para ninguém. Às vezes a pessoa, ela fala, mas eu sou de Deus, e ela quer provar. Você não precisa provar. O seu testemunho prova, naturalmente. Quem tem o testemunho de Jesus tem tudo. Deus quer nos dar tudo em Jesus, inclusive o espírito da profecia. No sentido bíblico, o espírito da profecia é obter um vislumbre do futuro do Senhor. O nosso futuro não está mais encoberto. Não olhamos profundamente para dentro do esclarecimento da palavra profética. E diante de nosso espírito se estende amplamente toda a maravilhosa plenitude de beleza, o maravilhoso futuro que o Deus rico em misericórdia preparou para os seus. E termino com Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E você tem essa filiação com Deus? O mesmo Espírito que se junta com a igreja e diz, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Você já bebeu? Isso está em Apocalipse 22:17. Nós vamos ler mais tarde. E então? Você já tem sua sede saciada? Você já bebeu dessa fonte? Se não, está esperando o quê? Deus abençoe.